Olá, seja bem-vindo ao canal Semente da Palavra TV. É bom tê-lo aqui conosco e gostaríamos que a mensagem falasse ao seu coração. Ao final da mensagem, não se esqueça de dar o seu like, se inscreva também nesse canal para que você receba nossas notificações e ative o sininho. Vamos lá, a mensagem desta noite. Esta noite nós vamos falar sobre Davi, sobre os gigantes que venceram Davi. Que Deus fale ao seu coração. Amém, já estamos de volta. Glória a Deus. Tivemos um pequeno problema técnico que acontece, infelizmente sempre acontece, mas dá tempo ainda de você convidar alguém. Agora eu acho que vai estar normal, eu acho que o som está bom, a imagem também eu acho que está boa. Dá um joinha aí se estiver ok, tudo, amém? Nós hoje vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante e é por isso que eu estou falando para você convidar alguém. Convide alguém. Eu sei que esse horário da noite para muitas pessoas é o horário de ver a notícia, ver o jornal. Mas vamos desligar um pouquinho a televisão, meu irmão, minha irmã. Fala para o teu amigo aí, porque o que vai passar na televisão é o que nós já estamos sabendo. É o problema do coronavírus, é essas coisas todas que o dia inteiro não se fala sobre outra coisa. E o tema dessa mensagem hoje é gigantes que derrotaram o rei Davi. Nós vamos ler o texto que está no livro de 2 Samuel. Deixa eu botar aqui. No capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo 11, vamos ver no versículo de 1 até 5, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Em algumas versões diz: estou pejada. Nós vamos falar sobre esse homem de Deus, chamado Davi. Sobre esse homem que o próprio Deus testemunhou a respeito dele, dizendo: achei a Davi, meu servo, que fará a minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus. E o tema, como eu disse, da mensagem é os gigantes que venceram Davi. Será que tem algum gigante capaz, teria algum gigante capaz de vencer o grande rei Davi? O homem que expandiu o território de Israel, alargou as fronteiras do território de Israel, um homem cujos reis respeitavam,
e temiam. Um homem que foi ungido como rei quando ainda era muito jovem, talvez com 13 ou 14 anos, e quando assumiu o reinado, ele unificou todas as tribos e expandiu o território de Israel, e era um rei rico e próspero e vencedor. Então, como pode um homem do porte, da estirpe de Davi ser vencido por algum tipo de gigante? Quando eu falo gigante, eu não apenas falo aquelas pessoas de estatura acima da estatura normal, como foi Golias. Não estou falando apenas desse tipo de gigante. Quando eu estou falando gigante, eu estou falando de todo e qualquer grande obstáculo que extrapola a sabedoria do homem, a força do homem, e que há necessidade de um esforço maior e também da boa mão de Deus sobre a vida dele para que ele supere esses gigantes. Então, quando eu estou falando de gigante, eu estou falando de obstáculos, dos grandes obstáculos. Amém? Até aí? Então, o texto diz que aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, e enviou Davi a Joabe com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essa é a história. Havia um tempo que os reis iam guerrear. O texto dá a entender que isso era algo natural na vida dos reis. Mas Davi talvez já estivesse cansado de tantas guerras, de tantas batalhas. E naquele ano Davi não foi para a guerra. Confiou no seu grande general Joabe, mas ficou em Jerusalém. E ele ficava sem fazer nada, ocioso, um homem ativo como Davi era, mas naquele dia ele estava ocioso no terraço do seu palácio, e de lá ele olhou e vislumbrou uma mulher nua tomando banho, se banhando, e o texto diz que aquela mulher era muito formosa, bonita à vista. E Davi então manda chamar. Primeiro ele manda perguntar quem era aquela mulher. Ele queria saber quem era aquela mulher. E disseram que aquela mulher era uma mulher casada e o marido dela estava no campo de batalha lutando a batalha de Davi. Mas Davi passa por cima de tudo isso e manda chamar aquela mulher, se deita com aquela mulher e depois despede aquela mulher como se já não havia mais nenhuma necessidade na vida dele, porque a necessidade dele de homem foi suprida. E aquela mulher manda avisar para Davi um tempo depois, quando ela percebeu que estava grávida, talvez um mês e pouco. E Davi então entra numa situação muito difícil. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos ver que Davi foi derrotado, porque por uma fração de tempo, Davi saiu da presença de Deus. Sabe, muitos homens e muitas mulheres estão sendo derrotados por causa de uma fração de tempo. Às vezes essa fração de tempo, ela é pequena, ela chega a minutos e às vezes até a fração de segundos. E
E as pessoas são derrotadas. E Davi foi assim. Foi derrotado com uma fração de tempo muito pequena. Mas há algumas coisas, meus irmãos, que nós precisamos saber sobre gigantes. Os gigantes, como eu já adiantei, eles representam todos os obstáculos que temos pela frente. E cada gigante, e isso é importante você ter essa noção exata do que eu vou falar. Cada gigante que nós derrotamos, meus irmãos, sempre surgirão outros gigantes. Um obstáculo vencido não é o último obstáculo a ser vencido, sempre surgirão outros obstáculos. Estamos nesta terra, neste mundo, um mundo que está em guerra, um mundo que está em chamas. E nós somos aqueles que foi colocado neste mundo, chamados por Deus para guerrear a boa guerra, a boa batalha. Mas há duas espécies de gigantes que nós precisamos conhecer, meus irmãos. Além de saber que um gigante derrotado não significa uma guerra vencida, porque a nossa guerra só vai ser vencida quando o Senhor Jesus nos arrebatar. Aí sim a batalha vai ser vencida, porque o golpe final quem vai dar no diabo, naquele que veio para roubar, matar e destruir, é o próprio Senhor Jesus. Amém? Mas tem duas coisas que nós precisamos saber. A primeira delas é isso, que quando vencemos um gigante, outros surgirão. Mas há dois tipos de gigantes. Há os gigantes que nós conhecemos, tá certo? Há os gigantes que nós conhecemos, mas há os gigantes que nós não conhecemos. Os gigantes que nós conhecemos, nós já sabemos quais são as armas nas quais nós vamos entrar na luta. Mas e os gigantes que nós não conhecemos, que nós não vemos, que está oculto? É sobre esse tipo de gigante que eu quero falar com você. É sobre esse tipo de gigante que Davi foi derrotado. Porque eles são difíceis de identificar. São gigantes que chegam devagarzinho. Eles chegam devagarzinho e vão tomando espaço, tomando lugar. E quando se abre os olhos, ele já se agigantou na nossa vida. E aí a situação é mais difícil para contornar e vencer. Amém? Paulo disse que nós deveríamos nos revestir de toda a armadura de Deus. No capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele fala isso, que nós deveríamos revestir de toda a armadura de Deus, porque nós sabemos que o diabo veio para roubar, para matar e também para destruir, e sabemos que o diabo ele anda ao derredor buscando brechas para que ele possa entrar e tragar a vida. Sabemos de tudo isso. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o maior gigante é aquele que nós não percebemos quando ele está chegando. É aquele que nos atrai. É aquele que nos cega. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como as raposinhas que Salomão falou em Cantares, no capítulo 2, versículo 15. Salomão diz que as raposinhas, e se você procurar saber qual o prejuízo que as raposinhas fazem, Salomão está querendo dizer que são aquelas coisas pequenas que nós não vemos, mas elas vão destruindo pela raiz, elas vão se avolumando. As raposas grandes, todos veem quando elas estão chegando, quando elas estão se aproximando. Amém? Mas Davi venceu muitos gigantes. Davi foi um grande vencedor de gigantes. E é isso que nos deixa espantados. Como pode um grande vencedor de gigantes ser derrotado também por gigantes que nós vamos falar? Vamos ver alguns gigantes que Davi venceu. O primeiro gigante que Davi venceu está no versículo 11, do capítulo 16 do livro de 1 Samuel.
Diz assim o texto: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Veja, Davi aqui teve que enfrentar o primeiro gigante da vida dele, que foi o gigante do desprezo. Tá certo? Ele teve que vencer o gigante do desprezo, e esse primeiro gigante do desprezo foi o desprezo do próprio pai de Davi, Jessé. Samuel mandou avisar a Jessé que iria na casa dele, e Jessé sabia quem era Samuel, o grande homem de Deus. E Jessé manda reunir todos os seus filhos, menos Davi. Deixou Davi no campo, não falou nada para Davi, que ele receberia a visita do profeta de Deus. Davi está lá no campo esquecido, cuidando das ovelhas de seu pai. E Jessé, quando chega na casa de Samuel, quando chega na casa de Jessé, explica o propósito da vida dele, e que ele iria ungir aquele que substituiria Saul como rei de Israel. E Jessé então alinha os seus filhos por ordem de idade. E o primeiro que Samuel viu, Abinadab, Samuel ficou espantado com a beleza do corpo daquele homem, com a altura, com a desenvoltura dele, e Samuel chegou a esboçar no seu coração: estou diante do ungido de Deus. Mas Deus fala no coração de Samuel: Samuel, não é esse Samuel, porque você vê como vê os homens, mas eu não vejo como vocês veem, eu vejo o coração do homem, e não é esse. Então Samuel mandou que passasse outro, e quando já não tinha mais nenhum naquela sala, Samuel pergunta: acabaram-se os moços? E Jessé fala assim: ainda falta o menor. Sabe? Ele poderia dizer simplesmente: ainda falta mais um. Eu deixei ele cuidando das ovelhas. Não, e falta o menor. Talvez uma das ovelhas. Deixa eu desconectar. Então voltou a transmissão, estamos com um pequeno problema, mas é assim mesmo. Vocês sabem que a internet nunca cumprem o que falam e o que cobram, não é verdade? Nós temos aqui a internet de 240 megas e temos esse problema. Mas vamos em frente. O importante é que você não saiu, o importante é que você continua aí. Continue, não desligue, não saia. Amém? Então havia ainda o mais moço, tem o menor. E Samuel pergunta pelo mais moço, e ele diz que o menor, faltava o menor. Veja, Davi teve que vencer o desprezo do próprio pai. Mas Davi ainda teve que vencer outro desprezo. Ele era o único que fazia o serviço que muitos consideravam um serviço não muito bom de se fazer. Mas Davi também foi desprezado pelo próprio irmão. Diz assim no versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, né? Eliabe, eu falei Abinadab aquela hora, mas é Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração.
para que descestes para ver a peleja? Veja, agora, o seu irmão mais velho, Eliabe, estava desprezando Davi também. Porque com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, como se aquelas poucas ovelhas fossem algo desprezível, mas para Davi fazer aquilo era algo grandioso, porque ele estava fazendo para o próprio pai, para o pai dele. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, e ele teve que vencer o gigante do desprezo do seu pai. Ele teve que vencer o gigante do desprezo provocado pelo rei Saul. Veja, o exército dos filisteus, na pessoa do gigante Golias, durante 40 dias, 2 vezes por dia, afrontava o exército de Saul. E ninguém se apresentava para lutar com aquele gigante, ninguém se apresentava. Mesmo Saul dizendo que daria sua filha em casamento, daria riquezas, nem assim ninguém se aventurava. Mas Davi falou, eu vou lutar contra esse homem que está afrontando o exército do Deus vivo. E depois de tanto insistir, Saul concordou, mas olha o que Saul falou para Davi antes. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não podereis ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Sabe, Davi estava demonstrando o maior ato de fé que Saul deveria entender. Esse homem é um homem de Deus. Ele está com Deus e Deus está com ele. Mas Saul olhou para a aparência de Davi e desprezou. E Davi, então, mais uma vez foi desprezado. De todo aquele exército de homens fortes, inclusive Eliabe, irmão de Davi, inclusive do próprio Saul, que a palavra de Deus diz que Saul era um homem forte, alto, acima dos ombros. Ninguém tinha coragem para vencer o gigante. Mas Davi sabia o Deus que ele servia. E era com essa força que Davi estava querendo lutar aquela peleja. Amém? Então, meus irmãos, talvez você também esteja sendo desprezado na sua casa, no seu trabalho, até mesmo na igreja. Infelizmente. Infelizmente, muitas vezes, irmãos são desprezados nas igrejas. Infelizmente, essas coisas acontecem. Mas, veja, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Você possui um valor tão alto, porque o Senhor Jesus incluiu o teu nome na lista. E quando ele subiu na cruz do Calvário, ele subiu por você também. Então não se sinta desprezado e rejeitado, porque o maior de todos te ama. Amém? Agora o Davi venceu também um segundo gigante. O gigante que Davi teve que derrotar foi o gigante da desobediência. Veja, Davi já tinha sido desprezado pelo pai quando o ignorou lá no campo, cuidando das ovelhas, quando reuniu e deu uma grande casa, recebeu o profeta Samuel. Davi foi desprezado, mas ele não guardou aquilo no seu coração. Ele poderia agora ter desobedecido o pai quando o pai falou, olha, eu quero que você vá levar coisas lá para os teus irmãos que estão lá no campo. Mas Davi venceu o gigante da desobediência. Porque muitas vezes, quando somos desprezados ou humilhados, nós queremos de alguma forma fazer justiça e pagar com a mesma moeda. E Davi teve que vencer isso porque provavelmente esse tipo de coisa pode ter passado no coração de Davi. Mesmo sofrendo todos aqueles desprezos, Davi obedeceu ao seu pai. Seu pai disse a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos, deste grão testado e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. Então Davi venceu esse gigante e ele foi fazer o que o pai lhe mandava. O terceiro gigante que Davi também venceu foi o gigante do medo. Esse é o gigante que mais conhecemos da vitória de Davi. Diz o texto de 1 Samuel 17, no versículo 37, que Davi venceu um gigante e venceu um urso. Ele usou esse argumento
para convencer Saul a deixá-lo ir à guerra. Mas o que mais impressiona Davi, nos impressiona de Davi, é que quando ele resolve agora enfrentar o gigante, e Saul é convencido, ele teve que vencer o medo, porque ele era pequeno, jovem ainda, e o gigante, como o próprio Saul testificou, era um homem de guerra, experimentado nas guerras. Mas Davi enfrentou aquele gigante e venceu. Ele falou, eu vou contra ti, falou para o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava sozinho naquela batalha, você também não está sozinho na sua batalha, meu irmão e minha irmã. Eu sei que você que está ouvindo essa mensagem, alguma coisa Deus está falando no teu coração, de algo que precisa ser vencido. Mas veja, Davi enfrentou esses gigantes e ele teve que superar esses gigantes. E você também pode superar. Chame Deus para perto de você, se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você e você vai ser um vencedor de gigantes. Amém? Mas veja, meus irmãos, mas Davi também sofreu algumas derrotas. E é o tema da mensagem desta noite. Os gigantes que venceram Davi. Amém? Como eu disse, a cada gigante vencido, outro se levanta. Não é assim que funciona? Outros gigantes se levantam. Embora Davi fosse homem segundo o coração de Deus, que sempre estava disposto a fazer a vontade de Deus, ele teve um momento na vida dele que ele deixou de buscar a Deus. Deixou de vigiar. O texto diz que no ano em que os reis iam à guerra, Davi não foi à guerra. E ainda fica olhando do palácio lá para baixo, para as casas onde estavam lá embaixo, quem sabe querendo realmente ver alguma coisa. Então, de alguma forma, Davi deixou aquela casa dele, a casa espiritual dele, ficar vazia. E o inimigo entrou com uma espada no coração de Davi. Veja que esse primeiro gigante que se apresentou diante de Davi foi o gigante da tentação. O gigante da tentação. Davi já tinha sido tentado outras vezes, mas ele venceu. Ele venceu o gigante da tentação quando Nabal recusou dar alimento para ele, então ele foi com um grupo de soldados para matar Nabal e matar todo mundo na casa de Nabal. Mas a mulher de Nabal, Abigail, o convenceu a deixar Nabal para lá. E Davi venceu aquele gigante da ira, naquele momento. Gigante da tentação de fazer uma justiça. Davi até fala sobre isso depois. Paulo disse que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não há ninguém que seja forte demais, que não possa ser vencido por uma tentação, se ele se desviar um pouco de tempo, uma fração de tempo, por menor que seja essa fração de tempo, ele pode cair e ser derrotado pelo gigante da tentação. Diz assim um texto que nós lemos, no versículo 2 do texto que lemos de 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim, e aconteceu que, numa tarde, se levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era formosa à vista. Veja, meus irmãos, a tentação é um teste difícil que muitos já enfrentaram e vamos enfrentar ainda outros. Não temos como fugir, né? O que nós não podemos fazer é atribuir a tentação a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém e por ninguém ele é tentado, por ninguém.
Então a tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo. Jesus diz que ele é o tentador. Então, se ele é o tentador, ele vai estar sempre fazendo algo, tentando te arrolar na tentação dele. Ninguém que sendo tentado, quem diz é Tiago, né? Tiago 1, de 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um, olha isso que é importante, cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Davi. Eu já falei nessa semana sobre um general de guerra chamado Sun Tzu. Falei nessa semana. Foi um general chinês. E ele disse o seguinte. Eu só vou falar a primeira coisa. Ele disse que se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você vai ganhar todas as guerras que você, todas as batalhas que você lutar. Por quê? Porque se você conhece a si mesmo, você conhece o seu poder de fogo, o seu poder bélico, não é verdade? E se você conhece também o inimigo, você também conhece o poder dele, o poder de fogo, o poder bélico dele. Então você só vai pelejar com ele se você tem a noção exata de que você é superior a ele, o seu poder bélico é superior ao poder bélico dele. E se você entende que não é, simplesmente você não vai à guerra com ele. Então todas as batalhas que for, segundo Sun Tzu, você vai vencer. Por quê? Porque você conhece o inimigo e conhece a si mesmo. Veja, Davi se conhecia? É claro que Davi se conhecia. O que é que mais Davi se conhecia? Que ele era um homem que gostava de guerras, de batalhas. Ele se conhecia e sabia disso. Mas Davi também sabia que ele era um homem que gostava muito de rabo de saia, de mulher. Davi já tinha uma mulher chamada Mical, que era filha de Saul. Depois Davi ficou com a mulher de Nabal, Abigail, quando Nabal morreu. Davi ficou com Abigail. E Davi também tinha uma outra mulher chamada Inoã, e provavelmente tinha outras mulheres. Então Davi se conhecia. Davi sabia que não podia haver mulher a tentação vinha sobre ele. E ele tinha que, de alguma forma, vencer essa tentação. De alguma forma, ele tinha que escapar, fazer como José fez quando a mulher de Potifar quis agarrá-lo, ele largou a capa e foi embora. Tem que fazer alguma coisa para não ser vencido por essa tentação. Amém? Mas quando Davi olha para Batseba, Batseba é um tipo de gigante, um tipo de inimigo que Davi ainda não conhecia. Embora ele fosse um homem que tivesse muitas mulheres, mas ele não tinha um gigante do porte de Batseba. Mulher frondosa, mulher aparente. Diz o texto que ela era bonita à vista, não é verdade? Diz o texto que ela era uma mulher muito bonita, uma mulher formosa. Era um tipo de gigante que Davi ainda não tinha experimentado, embora ele já tivesse com outras mulheres, mas aquela era diferente. Aquela estava se lavando, e ele estava olhando e cobiçando, e os olhos dele cobiçando, e nós sabemos, meu irmão, que a tentação pode vir sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos deixar ela atingir o nosso coração. Senão vamos ser derrotados por ela. Então, Davi foi tentado. A palavra de Deus diz que quem está em pé tem que se cuidar para não cair. Davi, naquele momento, ele não se cuidou. Tá certo? Ele não se cuidou. O primeiro homem que foi tentado com Eva, foi Adão e Eva, eles foram tentados. Porque o fruto que Eva olhou, ela falou que era bonito, né? Um fruto era bonito à vista e agradável para se comer. Quando Eva olhou aquele fruto,
ela já sentiu a sua saliva e por isso ela comeu. Então Davi passou por essa experiência e esse gigante estava prestes a derrotar a Davi. Ele viu aquela mulher do terraço, ele desejou aquela mulher, ele poderia ter negado tudo, ter fechado a janela e botar um travesseiro na sua cabeça, resolvia a questão. Mas diz o texto que Davi, a primeira providência que ele tomou foi: quem é aquela mulher? Davi queria saber quem era aquela mulher. Eu quero saber quem é aquela mulher. E disseram para Davi: olha, ela é uma mulher casada. Olha, Davi já deveria olhar agora o primeiro impedimento. Casada com quem? Casada com Urias. Qual Urias? Aquele soldado que está lá no campo de batalha com Joabe. Ora, Davi deveria passar um apagador na sua mente e tirar aquela mulher da sua mente. Mas Davi não fez isso. Davi não fez isso. Davi não fez isso. Davi não fez isso. E por que Davi não perguntou a Deus o que ele deveria fazer? Sabe, meus irmãos, quando nós estamos diante de uma tentação e estamos cedendo a ela, a última coisa que nós queremos saber é o que Deus pensa. Quem é que quer saber o que Deus pensa quando o seu coração está inclinado a fazer algo errado? Não quer saber o que Deus pensa. Davi não estava nem aí importando com isso. Ele não estava se importando com isso. O que ele queria era atender o quê? O desejo dele. Amém? O que ele queria era atender o desejo dele. E o segundo gigante, depois da tentação que Davi teve que vencer, foi o gigante do adultério, porque um abismo, ele chama outro abismo. Davi deixou que aquele gigante da tentação entrasse e chegasse ao coração dele. Agora ele tem que consumar. Ele tinha que consumar. Estava difícil para ele sair daquela situação. Então o texto diz, então, versículo 4, enviou Davi a mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio e ele se deitou com ela. Pronto. Agora a situação de Davi ficou mais complicada. Por quê? Porque agora ele consumou, ele não perguntou nada a Deus, porque o homem, quando ele cede às tentações, como eu já disse, ele não quer saber o que Deus pensa a esse respeito. Ele está cego, ele está sendo guiado por uma influência maligna na vida dele. Você precisa ter cuidado, meu irmão. Você que tem sido influenciado por coisas erradas, faça um teste contigo mesmo. Quando você estiver sendo tentado, você para e fala: Senhor, o que tu acha disso, Senhor? Ou então dá um glória a Deus. Senhor, glória a Deus, obrigado porque eu estou sendo tentado. Quem sabe você vai começar a cair na real que você está prestes a cair num abismo e que Deus é o teu socorro presente na hora dessas tentações. Amém? Então, o segundo gigante que Davi teve que vencer foi o gigante do adultério, porque a tentação já veio, já gerou no coração dele, e agora ele precisava consumar. E ele consumou. E deu errado porque aquela mulher engravidou, porque se ela não tivesse engravidado, olha que situação, meu irmão. Se aquela mulher não tivesse engravidado, aquela mulher talvez fosse desprezada por Davi agora, porque ele já tinha usado aquela mulher. Talvez quando o soldado Urias tivesse voltado daquela batalha, junto com o exército, fosse condecorado por Davi, talvez ele olhasse para Urias sem nenhum tipo de ressentimento. Mas teve o terceiro gigante que derrotou Davi, porque um gigante chama outro gigante, um abismo chama outro abismo. O gigante da falsidade, o gigante do engano. No versículo, aqui nesse texto que nós estamos lendo, até o versículo 13 vai falar sobre isso. Diz que Davi mandou trazer o marido daquela mulher. Quando ele soube que ela estava grávida, e agora? O marido está na guerra e a mulher está grávida, e não podia ser do marido porque ele já estava há muito tempo na guerra,
Bom, aquela mulher seria adúltera, seria apedrejada, e com certeza ela denunciaria de quem seria a pessoa que adulterou com ela. Então Davi ficou numa situação difícil, e é assim que acontece, meu irmão, quando fazemos coisas erradas, não ouvimos a Deus e vamos em frente nas tentações, ficamos embaraçados e começamos a ver outros embaraços para tentar sair de um embaraço, e cada vez o embaraço aumenta mais. Vocês estão entendendo? Então Davi mandou trazer o marido daquela mulher, e ele passou para aquele homem a falsa ideia de que ele respeitava aquele homem, de que ele estava satisfeito com a atuação daquele homem na guerra, e ele queria agora beneficiar aquele homem, dando a ele descanso, dando a ele um dia, uma noite de prazer com a sua mulher. Mas aquele homem não aceitou nada disso. Aquele soldado, ele entendeu que não poderia fazer. Os outros amigos deles estavam lá no campo de batalha. E Davi, então, o que faz Davi? Davi agora se vê diante do seu quarto gigante, que ele precisava vencer, mas não venceu, que foi o gigante da traição. Sabe, meus irmãos, não há nada mais triste, não há gigante mais traiçoeiro que o gigante da traição. Jesus enfrentou o gigante da traição. Muitos pensam que apenas Judas o traiu, mas muitos que estavam ali naquele momento traíram Jesus também, abandonando. A traição é um gigante invisível que muitas vezes está do nosso lado, colhendo informações, sei lá, para que no momento propício ele possa dar um golpe. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E Davi fez isso. Davi traiu aquele homem. Versículo 14 diz: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Olha, ele chama Davi e fala chama Urias e fala para Urias: Urias, leva essa carta para o general Joabe. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Olha que coisa terrível. Eu posso imaginar Joabe recebendo aquela carta das mãos daquele que morreria. O que passou na cabeça de Joabe? O que aconteceu com o rei para mandar o soldado dele, um soldado de confiança, morrer no campo de batalha? Talvez isso tenha desestabilizado a vida de Joabe, porque Joabe, mais adiante, pagou com a mesma moeda Davi, traiu Davi algumas vezes. A palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Veja, meus irmãos. Então, essa traição de Davi, ela foi um golpe fatal na vida de Urias. Foi um golpe terrível. Um gigante que Davi poderia ter contornado, não sei como. Mas se ele tivesse pedido orientação a Deus, certamente Deus daria um escape para Davi. Ainda que o pecado de Davi fosse grave, se bem que não tem pecado grave, pecado é pecado, não é verdade? Não existe pecado leve e nem pecado muito grande, porque pecar é errar contra Deus. Então não tem essa coisa de valoração de tamanho. Mas Davi poderia ter pedido a Deus uma orientação. Agora ele está acumulando na sua vida mais uma grande mágoa, uma grande mancha no seu coração. Adulterou com uma mulher casada, desprezou a mulher, mas depois ele traiu um homem de confiança dele e mandou o homem para a sua própria morte.
Que coisa triste. Que coisa triste. Que coisa triste. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, por que essas coisas aconteceram na vida de Davi? E é isso que eu queria que você guardasse dessa mensagem. Eu disse desde o princípio que uma fração de tempo pequena que nós saímos da presença de Deus, pode nos levar para um túnel muito escuro. Um túnel muito escuro, vamos chamar assim. Uma fração de segundos que a gente sai da presença de Deus pode nos jogar na cova de leões, pode nos jogar num lamaçal, pode destruir toda a nossa reputação. Toda a nossa reputação. Uma fração de segundo. E nós saímos da presença de Deus. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos vigiar e orar. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito, minha irmã. Nós temos que ficar atentos. Ficar atentos. Nós somos soldados. Temos que ficar vigilantes. Lembra a história de Gideão? Quando Deus manda Gideão deixassem para beber a água no próprio lago, colocasse do outro lado, o que o Senhor estava querendo dizer ali? O Senhor estava querendo dizer que no exército de Deus temos que ficar vigilantes. Quando abaixamos a cabeça, deixamos de ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Veja o que o profeta Samuel falou para a sua Bíblia. Você pode abrir no versículo 12, nos versículos 9 e 10, que é para a gente fechar essa mensagem, mas eu gostaria que você guardasse isso. Porque Davi, esse homem, que era o homem segundo o coração de Deus, permitiu que todas essas coisas acontecessem na vida dele. Diz aqui no capítulo 12, no versículo 9 e 10. Veja, o lapso de tempo na vida de Davi foi porque ele desprezou a palavra de Deus. Vocês lembram quando Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e deram os ventos, as tempestades, e aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Veja, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, ele está dizendo aqui para Davi, mostrando para ele o porquê todas essas coisas aconteceram na vida dele. Porque ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Veja, a Urias, o Eteu, Samuel está falando para Davi: Davi, você conhece a Deus, Davi. Você sabe que Deus vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que não há como se esconder de Deus. Se formos para o mais alto dos penhascos, Deus está lá. Se nós formos para o mais baixo dos abismos, Deus está lá. E você desprezou Davi. Você desprezou a Urias, você feriste a espada, e a sua mulher você tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque tu me desprezaste e tomaste a mulher de Urias do Eteu para ser tua mulher. Viu, meus irmãos? É uma fração de tempo que nós nos afastamos de Deus, é uma fração de tempo que nós nos afastamos da palavra de Deus, é que nós entramos numa enrascada muito grande
e que às vezes nós entramos em outras enrascadas para sair daquela enrascada, entrando em um abismo, no abismo e no outro abismo. Davi poderia ter resolvido toda essa questão, mesmo, como eu disse, quando ele olhou aquela mulher bonita, tomando banho, o gigante que ele ainda não tinha conhecido, porque as mulheres que ele teve foram mulheres que chegaram à vida dele de uma forma mais fácil. A Mical foi dada pelo pai para Davi, Saul deu Mical para Davi. Abigail, o marido, morreu e Davi amparou ela e tomou ela como mulher. E outras mulheres que ele teve, eu não sei, mas essa aqui foi diferente. Mas no tempo em que a mensagem chegou a Davi dizendo que ela era uma mulher casada, Davi já deveria ter tomado um banho de água fria naquele dia, passado um pano, um apagador na sua mente, trancava aquela janela que dava acesso à casa de Batseba, botava um cadeado naquela janela, jogava a chave fora, e assim Davi estaria fugindo da tentação e permanecendo na presença de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como é que você está lidando com essas coisas na sua vida. Eu sei que nós somos tentados todos os dias, porque, como nós falamos desde o princípio desta mensagem, os gigantes eles vão aparecendo e a cada um vencido, o outro se levantará contra a nossa vida. Porque quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto pelo diabo, eu falei sobre isso nesta madrugada, a última mensagem de 3 coisas que o diabo quer tirar da nossa vida. A primeira eu falei na madrugada de sábado que o diabo quer tirar a nossa identidade de filho de Deus. A segunda coisa que o diabo quer tirar da nossa vida é o nosso temor a Deus. E a terceira e última mensagem que eu gravei nesta madrugada de hoje é que o diabo quer tirar da nossa vida a nossa dependência de Deus. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Eu não sei quais são os gigantes que estão chegando até a tua porta, mas eu sei que Deus tem algo melhor para você. Eu sei que Deus tem algo grandioso para você. Não se deixe envolver como Davi se deixou envolver. Não se deixe levar pelo que os teus olhos estão cobiçando. Não se deixe levar pelo que seu coração está cobiçando. Deus vê todas essas coisas. Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do teu limite, Ele sabe da tua fraqueza. E Ele vai dar a você a provisão no momento certo. Quando Abraão recebeu a bênção de Deus, que foi seu filho Isaque, Abraão parece que estava se distanciando de Deus. E Deus então precisou provar a Isaque se era isso mesmo que ele queria. Se distanciar dele ou se manter com ele. Então ele pediu Isaque em sacrifício. E Abraão foi sacrificar Isaque. Mas Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque. Você conhece bem a história. E providenciou o holocausto. Mas ele disse para Abraão: agora eu sei que tu me amas. Sabe, meus irmãos, não deixe que as coisas cheguem ao ponto de Deus pedir algo de você, que você se apegou tanto. Os bens materiais que chegarem na sua vida, não deixe que ele tire você da presença de Deus. A família, os filhos, o trabalho, não deixe que ele te tire da presença de Deus. Ame a Deus em todas as áreas da sua vida.
ame a sua família, seja alguém responsável no seu trabalho, porque essas coisas glorificam a Deus. Não faça nada que envergonhe o seu Deus e te afaste da presença dele. Ele te ama, ele quer o melhor para você. Se você está sendo tentado e você sente que está sendo vencido, há um Deus que está pronto para te ouvir. Há um Deus que quer te fortalecer, que quer te ajudar a sair dessas ciladas que Satanás pode ter te colocado. Só não desanime. Fique firme. E você vai vencer a esses gigantes que se apresentam na sua vida todos os dias. Amém, meu irmão? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Aonde você está, coloque a mão assim no seu coração. Pai, eu estou agora, Senhor Deus, concluindo esta mensagem, onde aprendemos que Davi, um vencedor de gigantes, foi derrotado por um gigante, e esse gigante, Senhor, da tentação que veio sobre ele, o levou a uma situação muito difícil. Eu não sei, Senhor, se alguém que está vendo esta mensagem está passando por uma situação de uma tentação que já está consumindo, Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que Tu pode nos tirar de todo o tremedal de lama aonde nós estamos entrando. Então, Senhor, socorre esse irmão, essa irmã, que está fazendo uma oração sincera agora, neste momento, dizendo: Senhor, socorre-me. Porque o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe o que está no teu coração e Ele está pronto para te socorrer e arrancar você de lá e te colocar numa rocha. Então, Senhor, socorre esse irmão, essa irmã, Senhor. Não deixe, Pai amado, que esses enganos o levem a uma situação desprevisível como foi a de Davi, quando o profeta teve que falar para ele: olha, porque você desprezou a palavra de Deus. Não, Senhor, mas que sejam esses homens e essas mulheres que estão ouvindo esta mensagem, sejam guerreiros, que sejam vencedores, que sabem que Tu é um Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor, socorre a cada um deles, meu Pai. Socorre, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, socorre aqueles que estão sofrendo agora, Senhor, neste momento, por alguém que partiu por conta dessa pandemia, Senhor, ou por uma outra causa qualquer. Socorre, Senhor, aquele que está no leito dos hospitais agora, por conta de uma doença ou por conta desta pandemia. Socorre, Senhor. Senhor, manda a provisão, Senhor, para que esse vírus seja erradicado totalmente, não apenas do Brasil, mas do mundo, Senhor. Sabemos que o fim está próximo, mas nós somos os intercessores. Então, socorre-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, dessas doenças, dessas pestes, Senhor, em nome de Jesus. E cura, meu Pai querido, aqueles que têm alguma enfermidade, aqueles que estão passando por alguma situação difícil, que querem uma porta que seja aberta na vida deles. Socorre, Senhor, em nome de Jesus. Mas fortalece aqueles, Senhor, que estão caindo nas tentações, para que eles não cedam, para que se mantenham firmes e sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Fique firme e seja um vencedor de gigantes. A paz.